Eu nasci numa família cristã e desde criança, todas as noites, meus pais oravam comigo antes de dormir, oravam por uma nação, um povo. E eu tinha 6 ou 7 anos de idade e aquela noite minha mãe orou comigo pelos povos no teto do mundo, Nepal, Butão e Tibete. E desde então, daquela idade, eu comecei a orar pelos povos aqui do Nepal. Mas muitos anos depois de formada, Deus começou a mexer no meu coração, falando, você vai sair daqui. E um dia eu recebi pelo correio uma revista que eu não sabia quem tinha enviado, e essa revista falava que tinha uma missão no Nepal precisando urgente de fisioterapeuta e de terapeuta ocupacional. Então eu pude ver que era Deus falando claramente, é aqui que eu quero que você vá. O trabalho começou aqui com uma missionária solteira chamada Patron Hallam. Ela era uma médica da Inglaterra e ela começou esse trabalho na década de 50 e hoje a missão cresceu para mais do que só uma pessoa e a gente está com hospitais e clínicas espalhados em cerca de 7 estados do Nepal e o trabalho começou com hanseníase e também com hospitais gerais e agora a gente está expandido para deficiências físicas e outras demandas da comunidade também. As pessoas que trabalham são funcionários contratados, nepaleses, nacionais contratados, mas também temos os missionários, que são voluntários, que vêm de fora, de toda parte do mundo. Eu ainda sou a única brasileira, mas a gente espera que esse número aumente logo. Toda quarta-feira a gente se reúne aqui de manhã com os pacientes e a gente se reúne para cantar um pouco de louvores e ter um momento de devocional. E normalmente a gente ora também um pelos outros, pelos doentes, pela equipe. O Nepal foi muito fechado por muito tempo. A gente não podia ter manifestações públicas de louvor, adoração ou de culto ou nada. Mas graças a Deus, hoje em dia, pelo menos dentro do hospital, a gente tem essa liberdade de lidar com os pacientes de maneira integral. Então a gente não trata só da saúde deles, do braço, ou da perna, ou da mão. A gente também tem a possibilidade de tratar com o coração deles, com a alma, com as feridas do coração e da alma deles. E são muitos medos que eles têm, medo dos espíritos, medo do sobrenatural, insegurança e todos os rituais que eles têm que constantemente fazer para apaziguar os espíritos. Então aqui a gente tem a chance de poder levar a eles a verdade. E é muito bom ver como as pessoas são restauradas de maneira completa. She is from the Surkhet. Now she never goes to school in her life. So before that, never goes to school, never touch the books, any books. Now he's able to write her name. A questão do nome, da assinatura do nome, o fato é que a legislação no Nepal mudou recentemente e até para você conseguir a pensão de deficiente ou a pensão de aposentadoria, você tem que assinar o seu nome. Só a impressão digital não é suficiente mais. E a maioria dos nossos pacientes são permanentemente desabilitados, então eles precisam da pensão e aí pelo menos assinar o nome é uma coisa muito grande para eles. E muitos pacientes eles vêm para cá depois dos 50 anos de idade e é a primeira vez que eles têm a chance de poder aprender um pouquinho de leitura e escrita. Ele consegue também dar um pouquinho de aula de matemática, pelo menos o básico de adição, subtração e como lidar com finanças. Uma coisa muito importante, ele pode oferecer os folhetos evangelísticos e muitos dos pacientes têm interesse de ler a Bíblia. Então a participação deles na comunidade quando eles voltam é muito maior. Muda completamente como eles são vistos em sua própria vila e família. A gente vai fazer uma avaliação de sensibilidade e força muscular com o paciente de hanseníase. Cada vez que eles chegam aqui, eles precisam passar por essa avaliação para verificar o quanto de perda que aconteceu e o quanto ainda está preservado. E aí o médico pode avaliar a necessidade de fisioterapia ou terapia ocupacional e a dose de medicamento também. O grande desafio do hospital aqui é se manter funcionando. E para isso dependemos de manutenção, sustento financeiro e precisamos de profissionais. O sustento ainda vem todo de fora, de países, igrejas e instituições que se comprometem a contribuir
mas ainda não é muito constante. Então precisamos de pessoas que sejam comprometidas a abraçar essa obra e sustentar fielmente todos os meses para que a gente mantenha os pacientes aqui. A outra questão são profissionais. Alguns profissionais a gente acha aqui no país mesmo, conseguimos contratar, mas a maioria ainda não existe. Não existe terapeuta ocupacional no país, não existe algumas especialidades médicas. E uma das grandes necessidades que a gente tem agora são ginecologistas, por exemplo, especialistas em cirurgias de reconstrução, por causa do abuso, parto de mães, ainda crianças ou adolescentes. Otorrinos são necessidade, otorrinolaringologistas. E fora isso, que sejam cristãos comprometidos, porque não é só contratar um profissional para vir trabalhar puramente, mas alguém que possa compartilhar do amor de Deus e da sua fé à medida que cura o corpo desses pacientes. Milo somadne arusab sida. Ramro samaini. Ramro bao. Koi sida didi. Sab jancha, dukcha. Deri do que oile? Antim patagare, hein? É bem dolorido para eles fazer esse exercício. Lá, feri, esri. Mate sida. Esse é o nosso departamento de fisioterapia e terapia ocupacional. E aqui os pacientes fazem todos os exercícios. Se eles precisam de exercício na cama ou na mesa, ou jogos e treinamento, é aqui que a gente faz. Nessa outra sala também a gente está com pacientes e os pacientes recebem então tratamento 2 vezes por dia. O Ranjit, ele teve uma lesão medular baixa, então ele não consegue mexer as pernas. Fora isso, ele tem bastante rigidez nos músculos. Então o Gagan está tentando fazer um pouquinho de alongamento da musculatura e tentar ganhar um pouquinho também de força muscular, mas você pode ver que é bem difícil. A maioria dos pacientes a gente não sabe o quanto que eles vão desenvolver. A gente tem que tentar, o máximo que a gente puder tentar e ver até onde chega. Algumas vezes a gente é surpreendido com bons resultados, muitas vezes também não muda muito. A hanseníase ainda é muito frequente no Nepal e aqui ainda é chamado de lepra e é considerado uma maldição. Quando as pessoas elas percebem que elas estão desenvolvendo algum sinal de hanseníase, eles se escondem o máximo que pode e eles vêm para cá para o diagnóstico muito tarde. Geralmente a gente não pode fazer muito mais coisa por eles porque vieram tarde demais. Quando a vila percebe que eles têm hanseníase, normalmente eles são isolados, eles têm que fugir e morar sozinho na floresta ou morar em cavernas e se esconder, porque é considerado uma maldição. Então, um dos grandes desafios é achar esses pacientes antes que as deformidades já se formaram nas mãos, nos olhos, no nariz, porque quando chega nesse ponto é difícil regenerar. Você cura a doença, mas você não regenera os nervos mais. A Sunita, ela é um caso com uma deformidade bastante grande e de muitos anos, e ela não tem sensibilidade nenhuma da mão e perdeu grande parte da musculatura. Então ela é incapaz de fazer esse tipo de movimento, que é o que permite a gente de pegar coisas. Semana que vem a gente vai ter um mutirão de cirurgia aqui. Alguns médicos especialistas estão vindo da capital e eles vão fazer então cirurgias de reconstrução, em alguns casos de olhos, mão e pés. Então ela está aqui para fazer a cirurgia de mão, onde eles vão transferir tendões da musculatura extensora dela para o lado de dentro para poder fazer esse movimento que ela perdeu. Deus é tão maravilhoso que Ele surpreende a gente, Ele dá presentes mais inesperados. Eu vim para cá solteira e, na verdade, eu achei que eu ia ficar solteira. Como filha de missionário, crescendo num ambiente bem diferente, eu nunca achei que eu fosse achar alguém com o mesmo tipo de experiências que eu tinha. E então Deus mostrou, não, tem sim, alguém preparado exatamente para você. E começamos a conversar, na verdade ele estava indo para a Índia, nosso relacionamento foi basicamente só pela Skype e internet. It's amazing how God brings us together and makes us one flesh and in one spirit. I came to Surkhet for 5 hours to attend my friend's wedding. I was the best man and I was sitting on the stage and I saw this girl and suddenly God told me that your wait for your companion is over. I work with a mission in India with music and she works in the hospital here and we were asking God what is his plan that, you know, 2 different occupation, 2 different work, languages, everything, how is this God going to make? But it's amazing how when God is the center of marriage, you are
you know, you are together. Nothing is a challenge. You know, when God is with you, nothing is a challenge. Nosso trabalho tem que ir além das portas do hospital. A gente tem que ir para fora e até a comunidade para poder esse paciente ter uma reabilitação real e concreta. Como é o caso do Shiva Paudel. Ele caiu de uma árvore quando ele estava cortando folhagem para os animais da casa. Ele ficou paraplégico. Então nós tivemos que ajudá-lo a reformar a casa, aumentar as portas para que ele pudesse entrar. Também ajudamos ele a encontrar uma nova forma de geração de renda. Então ajudamos ele a montar uma pequena lojinha numa parada de ônibus e ele agora consegue sustentar sua família com a renda dessa pequena lojinha que ele toca independentemente. हामीलाई भन्नुस् त आइएनएफले के गर्यो तपाईको लागि? मलाई 3 महिना 10 दिनसम्म फिजियो बनायो। फिजियोथेरापी दियो। उता बसेर? उही बसेर। त्यहाँ पछाडि अब टोयलेट अनि आफूलाई बस्ने कोठा त्यहाँ यो पसल राखेको पनि टोयलेटको सहयोग हो। त्यहाँ पछाडि बेड तल बस्ने सुत्ने बेड छ, यहाँ बेड, अब यो व्हीलचेयर सबै मेरो चाहिँ आइनेकै छ। हजुर। Operation बाहेक अरु? अपरेसन बाहेक अरु आइने छैन। हुन्छ। अनि कस्तो लाग्यो तपाईलाई? राम्रो लाग्यो। Parte da rotina do dia a dia no Nepal é ter que subir em árvore e cortar a folhagem para dar para os seus animais, búfalo, bode, essas coisas. E isso era o que o Shiva estava fazendo. Então ele subiu naquela árvore lá, a de verde escura, e lá ele estava lá no topo daquela forquilha, e da forquilha foi onde ele caiu. Ele escorregou e caiu direto no chão. Na verdade é um milagre que ele está vivo. A questão da deficiência física aqui no Nepal é muito mais séria do que a gente pode imaginar. E o trabalho que deve ser feito é um trabalho que deve ser coberto de misericórdia e amor. Muitos dos pacientes aqui no Nepal, eles nem sabem que existe possibilidade de reabilitação. Quando eles sofrem um acidente, que eles perdem o movimento das pernas ou dos braços ou qualquer coisa, o que o médico fala é: não tem nada a ser feito, vai para casa e espera morrer. Então parte do nosso trabalho, na verdade, é ir de vila em vila tentando achar esses pacientes. E quando a gente acha esses pacientes, normalmente eles já gastaram tudo que eles tinham, venderam todos os bens, terras, terreno, casa, tudo para tentar conseguir tratamento e não tem. E aí finalmente eles conseguem, quando a gente chega até eles, eles vêm e a gente pode oferecer algum tratamento e a vida deles é transformada. Eles se tornam funcionais de novo e a morte já não é mais um fantasma que fica rondando a cabeça deles. Mas é ainda muito difícil porque o sistema de saúde aqui todo é pago, mesmo o sistema de governo, e tudo é muito caro, muito caro. E pessoas de vila são facilmente trapaceadas quando eles chegam na cidade grande, cheio de agentes querendo, vou te ajudar para você conseguir chegar no médico rápido. Na verdade, eles acabam extorquindo, tirando mais dinheiro dos pacientes do que eles precisavam. Então, o trabalho da missão é achar essas pessoas antes que esses agentes achem, e achar essas pessoas antes que a morte chegue para eles. Uma vez por semana a gente passa fazendo a ronda dos pacientes. Então, as enfermeiras, o médico, os terapeutas, o pessoal da oficina ortopédica também vem. E a gente dá uma geral para ver como está a condição, qual que é o plano de tratamento, quais são os próximos passos a ser tomados. Esse é o Dr. Jivan, ele é o médico responsável aqui, que trabalha com a gente todos os dias. Tem trabalhado com a gente por 2 anos agora, bastante comprometido e dedicado. Yeah, it's my pleasure to be here, working around this patient. So it's kind of opportunity to serve them. They are disabled patient and we have leprosy affected patient also. And finishing my study in China, I came back to Phuket. This is my hometown also. I born here and
I think that this is my great opportunity. I will not get such kind of opportunity to solve such a disabled patient. Uma parte muito importante do nosso trabalho é a oficina ortopédica. Sem a ajuda dessa parte da equipe, a reabilitação não acontece. Esse é o Narendra. Ele, na verdade, foi o nosso primeiro paciente aqui na clínica, há 12 anos atrás. Ele sofreu um acidente, ficou paraplégico também, da cintura para baixo. Mas ele recebeu toda a reabilitação aqui. Depois do processo de reabilitação, ele foi enviado para Pokhara, onde ele aprendeu a adaptar as cadeiras de rodas. E hoje ele é uma ferramenta essencial no nosso trabalho. Sem o trabalho dele, os nossos pacientes não têm como voltar para casa. Esse é o Am. Ele é o nosso especialista em adaptações ortopédicas. Ele é quem faz os sapatos especiais de proteção para os pés anestéticos dos pacientes. Ele faz também o que a gente chama as órteses para pacientes que têm a dificuldade de manter o ângulo de 90 graus no tornozelo. Então toda a parte ortopédica está nas mãos do Am. E ele tem sido uma bênção aqui. Depois de muitos anos trabalhando com hanseníase, a missão resolveu então expandir para outras deficiências, porque é uma necessidade muito grande no país, especialmente no caso de lesões medulares, quando a pessoa quebra a coluna e ela não consegue mais movimentar parte do seu corpo. Essa é a Sarita, e no caso dela, ela caiu do telhado da casa, da laje, e quebrou o pescoço. Quando ela chegou aqui, ela não conseguia mexer nada do pescoço para baixo, completamente imobilizada, braços e pernas. E hoje em dia ela tem feito bastante avanço. E então o nosso alvo também é tornar ela o mais independente possível para ela poder ter uma vida funcional em casa, voltar para a escola e tudo mais. Então o fato de que hoje ela consegue empurrar a cadeira de roda por si mesma, está começando a voltar a escrever, é um motivo de muita alegria para a gente. Lá, jam. Aunus. Kita gumau nih, ini bitra. Ali bali albal. Ai, Cito gumio. Cito gumio, alieta. Farka alieta. Aí farki. के लेख्ने आज गीत मेरो मनपर्ने गीत सबभन्दा मनपर्ने कुन हो सम्झनुहुन्छ सिम्पल गाला लेखौँ सानो सानो लेख्ने है एकदम सानो कापीमा लेख्नको लागि सानो हुनुपर्छ Então ela está treinando a escrita para poder voltar para a escola e é bem difícil porque ela mal mexe os dedos, então para segurar a caneta é difícil. Eu pedi para ela escrever minha música favorita em nepalês. Simple. Bayo, bayo. Bayo. Kiन मेट्नुभयो? Ali baliu, Legnus. Algumas vezes eu tive crise em entender o meu chamado missionário e muitas pessoas também não entendem. Mas na verdade, quando a gente olha o exemplo de Jesus, ele veio e ele alimentava quem estava com fome, ele curava quem estava doente. E como no caso da Sarita, uma menina de 15 anos que poderia ter ficado imobilizada na sua cama por anos ou talvez morrer cheia de feridas porque não conseguia mexer seu corpo. E a gente pode fazer a diferença na vida dela e tentar mostrar para ela que isso é o amor de Jesus. É por causa do amor de Jesus que a gente faz isso e nada mais. E a decisão vai ser dela, né, de vir a Cristo ou não. E como Jesus fazia? Ele oferecia, ele agia dentro da necessidade que a pessoa pedia. E aquilo podia levar a segui-lo ou não. Mas o amor dele era incondicional e é incondicional. E eu fico pensando também no impacto que teve a vida daquela primeira médica que veio aqui 60 anos atrás. E a gente pensa que, eu sou uma pessoa só, que diferença eu vou fazer? Mas as consequências do ministério dela estão permanentes até hoje. E quantas milhares de pessoas puderam ter suas vidas transformadas por causa de alguém que aceitou obedecer ao chamado de Jesus. Isso é algo que deve estar sempre na mente de cada cristão. O pequeno que a gente faz hoje tem impacto eterno.